Vanessa, boa noite. Ué. Tá me ouvindo, Vanessa? Normal. Agora tô ouvindo, é porque o meu tava... Ué, gente. Não, agora também tá normal. Tá tudo certo aí? Tudo ok. Ah, então tá bom. Então vamos esperar mais um pouquinho aqui para... Tainara, boa noite. Mas a Tainara tá de cabeça para baixo aqui, gente. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Eu vou colocando na tela aqui, gente, para a gente ir vendo aqui o que nós vamos falar, né? Mas não é isso que eu preciso, não, tá errado. Isso. Atriz primeiro. Olha só. Olha aqui, gente. Vamos fazendo vamos conversando sobre isso aqui. Fábio, boa noite. Vocês estão enxergando direitinho aí? Gente, vocês estão enxergando aí? Tá carregando. Tá Aqui normal, tá né? preto. Tá preto. Quê? Tá preta a tela aqui. Até de fundo tá preta? Pô, Pra mim tá carregando. peraí. Vou fazer de novo. Agora eu tô vendo. Mas agora eu preciso que vocês vejam agora, né? Tá vendo agora? Sim. E agora? Tá normal aí? Tá normal, gente? Tá normal. Ah, não. Então vamos lá. Tá sim. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso que a gente discuta, o que acontece? A gente viu lá, eu passei para vocês lá, que a gente está começando a estudar demanda, não é isso? E lá tem os bens de consumo. Eu coloquei aqui bens de consumo e coloquei aqui dois bens substitutos. Tá vendo? Bens que substituem outros bens sem perda de qualidade ou satisfação. Essa afirmação aqui, ela depende se vai perder a qualidade ou se vai fazer a satisfação. Então, eu coloquei aqui manteiga, margarina, Coca-Cola e Pepsi. Interferência no mercado. Como que acontece a interferência no mercado dos bens substitutos e qual que é a relação disso? Todo mundo conseguiu entender o que é EPD? Fala comigo. Fala comigo, gente. EPD, sabe o que é? Fala, gente, vocês vão ter... Eu não sei não. Então tá, olha só. EPD é igual vocês viram lá, é elasticidade preço da demanda. Tá ok?
Isso aqui está na aula passada. Então, eu quero que vocês entendam que EPD é elasticidade, preço da demanda. Aí, o que eu quero que a gente discuta? O que acontece, ou como que acontece a interferência do governo na elasticidade, preço da demanda em relação aos bens substitutos? Fala para mim. Ou se não tem interferência, o que vocês pensam em relação a isso? Vocês têm que falar comigo agora. Fala comigo. Gente, vocês têm que conversar comigo hoje, não tem outro jeito, não. Ô, Paulo, Oi, minha chamada caiu aqui. Tem como você repetir? tem. Olha só. Nós vamos trabalhar hoje com bens de consumo e a gente está falando aqui de bens substitutos. Tá vendo? Eu quero saber como que o governo interfere no mercado desses bens substitutos aqui, ó, em relação ao EPD. EPD, elasticidade e preço da demanda. Como que funciona essa intervenção aqui, ó? Como é que o governo faz essa intervenção através da elasticidade e preço de demanda? Fala comigo. No caso, seriam impostos ou... Não, não é imposto. Olha só, aqui, ó, independente de ser Coca-Cola e de ser Pepsi, independente da margarina e da manteiga, já tem imposto, não tem? Eu quero saber como é que comporta isso aqui dentro do governo e dentro do mercado, desses dois produtos aqui. Ó. Ou esse moço aqui, ó, que eu estou perguntando para vocês, o governo não interfere nisso. Fala comigo. Imposto já está embutido aqui. Não tem importância. Não a pergunta não é em relação ao imposto, não. Eu quero saber como é que acontece isso aqui no mercado. Como vocês enxergam isso aqui? É normal? Fala comigo, gente. É normal ou não é normal? É normal, sim. Isso, é normal. Então, vocês concordam que esse moço aqui não interfere nisso aqui, ó? Interfere em nada. O governo não interfere em nada em bens substitutos. Eu quero que vocês guardem que essa coisa de bens substitutos que vai influenciar na elasticidade de preço da demanda é a renda. Porque se você tem condições de comprar Coca, você vai comprar Pepsi? Fala comigo. Eu comprar coca. Não, vai de acordo com a condição da pessoa, né? Exato, é a renda. Então, esse é o primeiro atenuante que a gente vai começar a estudar agora, é para ver a nossa satisfação em relação aos bens de consumo vai depender da nossa renda. Tá ok? Há quem comece a estudar economia que fala que a renda não interfere nisso aqui, que ele prefere a Pepsi do que a Coca. Mas 90% das pessoas compram Coca em vez de Pepsi. Não vai comprar, vai substituir isso aqui, ó, independente de ser Coca e Pepsi, aqui, de ser manteiga e margarina, é a renda. Então, a renda é que vai influenciar essa parte que a gente está estudando agora na economia, que é a demanda. Porque a demanda depende também de quanto que a gente recebe. Ficou dúvida nisso? Que a renda está intimamente ligada a qualquer bem de consumo, sendo ele substituto ou sendo ele suplementar? Suplementar, não, complementar? Boa noite, Gustavo. Ficou dúvida nisso? Fala comigo. Ficou? Ficou não. Então, beleza. A outra pergunta que a gente precisa responder é essa. Qual a relação mercadológica entre micro e macroeconomia em relação ao comportamento do consumidor? Eu vou falando, vocês vão ver se vocês concordam. A microeconomia, eu expliquei para vocês que trata de um ponto específico, não é assim? A macroeconomia, ela vê a economia como um todo.
Vamos colocar exemplo nisso. A microeconomia, a gente vai tratar de um mercado regional. A macroeconomia, ela vai tratar do mercado nacional. Exemplo, a gente vai comparar a economia de um estado com a economia do Brasil, tá? Como é que funciona o comportamento do consumidor nesses dois aspectos? Eu quero que vocês lembrem disso. Como é que é o comportamento disso? E como é que funciona isso no Estado e isso no país? E se isso está ligado à renda? Fala comigo. Pode falar, gente, sem falar comigo. Opa, Fala, isso, vai lá, fala. uma coisa talvez que eu vi, como a macro leva muito em conta o todo, relacionado à inflação, relacionado ao PIB, que é o produto Interno bruto. de interno bruto, que falam realmente sobre a renda de cada um por metro, né, quadrado. Isso. Então, se a macroeconomia, a grande inflação, alto imposto, aumenta, né, a valor dos produtos e isso influencia a microeconomia. Microeconomia. Porque se tem alta inflação, o produto vai aumentar. E aí a microeconomia vai aumentar o valor do seu produto. E aí o consumidor vai ter que pagar mais. Então, a macroeconomia influencia isso ao consumidor porque influencia na microeconomia. Pelo fator renda. Isso? É. Exatamente. Agora, eu quero que você só complete que esse mercado aí, que chama de mercado consumidor, a gente vai ter que só colocar uma coisinha no meio aí, que é a concorrência. Isso aqui é um supermercado, tá vendo? Esse produto aqui tem diferença do preço dele em um estado e em relação ao outro estado? Não precisa levar em consideração o imposto aí, não. Tem diferença ou não tem diferença ou o preço é o mesmo? Tem diferença. Tem diferença. Por quê? Porque a microeconomia de um estado em relação à macroeconomia do país é diferente da microeconomia de outro estado. Por exemplo, a microeconomia do estado de Minas Gerais é diferente da microeconomia do Rio de Janeiro, de São Paulo e assim por diante. E esses preços aqui são influenciados por isso. E o fator predominante em relação a isso depois é a renda. Tá ok? A renda é que vai mudar o comportamento do consumidor dentro da micro e dentro da macroeconomia. Ficou dúvidas em relação a isso aqui? Fala comigo, gente. Não. Então, o que eu preciso que você saiba é isso. É o que vai determinar o comportamento desse consumidor aqui, ó, dentro da micro e dentro da macroeconomia, é a renda. Então, aqui a gente fecha esses dois parâmetros aqui. Aí a gente vai para o outro. Tem muita gente aí. Olha só. Agora a gente vai começar a estudar esse outro moço aqui. Olha só. Que é... Deixa eu arredar aqui. Por que pausou? Vou voltar de novo aqui. Aí, agora... Todo mundo está vendo aí? Pode pôr o joinha aí que já me ajuda. Olha aqui. Então, a gente discutiu na aula passada, basicamente, a diferença entre micro e macroeconomia. Tá ok? Falamos que o fator predominante para se mexer aqui e se mexer aqui é a renda do consumidor ou a renda das empresas também, porque as empresas também compram. Deixei a mesma visão aqui, ó, visão macro e visão micro. Uma é no todo e a outra é no específico. Hoje, fizemos aqui o debate, a gente vai começar a falar de demanda e as suas variáveis. Eu gosto muito de falar nisso,
Eu até coloquei, por coincidência, vocês vão ver aqui que a mesma foto que eu coloquei é a foto que está lá no estudo de vocês, na unidade de aprendizado. Olha aqui. Então, está aqui. Lei da demanda e variáveis. A gente vai começar. Definir o que são mercados competitivos, reconhecer a lei da demanda, identificar as variáveis que afetam a demanda por um produto, que esse produto a gente classifica ele como bem ou como serviço. Primeira coisa que eu preciso que vocês entendam, o que são mercados competitivos? Fala comigo, o que vocês entendem por mercado? Fala comigo, gente, tem que falar. Fala comigo, gente. O que é mercado competitivo? São dois produtos iguais que competem relacionados à qualidade, preço, custo, marketing. Isso. Aí confere, aí completa isso para mim. Mercado competitivo é onde que está inserido os bens e serviços. Posso colocar isso? Posso. Agora, onde que está inserido esses bens e serviços aqui? Mais para frente vai se começar a ter uma coisa que chama concorrência. Tá ok? A primeira pergunta, a concorrência, ela é boa para os mercados competitivos? Fala comigo, a opinião de vocês. Concorrência é uma coisa boa para o mercado? Pode falar, gente. Fala comigo. Fala Na minha opinião, comigo. é sim, porque aí a gente, né, a minha empresa tendo uma concorrência, a gente sempre vai se manter atualizado. Isso. E sempre vai mudar o que dentro? Qual que é o seu mercado? Você está falando de qual segmento? Vanessa, qual segmento? Não, mas eu só dei um exemplo. Não, eu sei, mas pode falar um segmento qualquer aí, não tem importância. Tá certo o que você falou. Em qualquer tipo de segmento, a concorrência faz qualquer produto ou qualquer bem ou serviço se manter vivo. Vocês concordam? Porque se você não tiver concorrência, você fica estagnado, você fica parado no tempo. Então, isso é mercado. Mercado é onde que a gente vai inserir os bens e os serviços, e dentro desse mercado a gente vai gerar uma concorrência. Essa concorrência, mais para frente, a gente vai falar se a concorrência é perfeita, se não é concorrência, mas eu quero que vocês entendam que dentro de um mercado competitivo tem que haver concorrência, porque senão fica um mercado estagnado. É a primeira parte. Reconhecer a lei da demanda. Lei da demanda é a mesma coisa do que a lei da procura. A gente vai elucidar, exemplificar isso aqui naquele monte de gráficos que vocês viram lá. E identificar o bem ou serviço em relação a essa procura aqui, ó, que a gente chama de demanda. Como é que eu fiz para vocês? Eu coloquei assim. Lá no desafio, ele fez um monte de gráfico, não fez? Eu preciso que vocês saibam ler esses gráficos. Construir eles não precisa, porque a maioria deles vem pronto. Então, está aqui. Ó. A gente está falando de automóvel básico com preço aqui de 33 mil. E a gente está falando de renda, que a renda da pessoa ela diminuiu. O que acontece no caso do automóvel quando a renda da pessoa diminuiu? A procura desse bem ela vai tendência ela fazer o quê? É diminuir a compra do preço, a compra desse bem aqui. Todo mundo concorda com isso? Fala comigo. No caso do automóvel. Isso pode generalizar? Eu posso falar que é genérico isso? No caso do automóvel. Sua renda diminui, você não vai querer comprar um automóvel básico, concorda? Tá certo isso aqui? Essa coisa Sim. abaixar aqui? Fala comigo. Pode falar, Fábio? Vocês têm que falar, gente. Sim. Tá certo, porque é uma coisa que parece que é óbvia, mas é óbvia. Toda vez que a sua renda diminui, você vai comprar isso aqui? Você não vai comprar. A tendência é você comprar uma coisa que vá substituir isso aqui por outra. Então, aqui o gráfico vai com a setinha para baixo. Se fosse ao contrário, se a sua renda aumentasse,
Você queria comprar essa coisa básica aqui? Não, você queria comprar uma coisa melhor do que essa. Essa setinha aqui vai mudar para cá. Fala, Vanessa. Ó, sem querer eu tivei o microfone. É porque eu fico vendo aqui. Mas pode falar, não tem importância não. Então, isso aqui, Tá? eu quero que vocês entendam que a lei da demanda é quanto funciona assim. Quanto sua renda aumenta, o seu gosto aumenta. E assim por diante. Isso acontece no mercado, está acontecendo no mercado hoje, ao contrário, está acontecendo justamente isso aqui. Ó. A nossa renda está diminuindo e a nossa quantidade demandada, ou seja, a nossa procura por bens está mudando. A gente está mudando os nossos bens por bens que substituem as nossas necessidades. Ok até agora, gente? E do outro lado, Paulo? Qual outro? Fala o outro lado. A gente está comprando. E o que está vendendo? É a mesma coisa, você fala empresa, né? E a empresa relacionada a esse problema que nós estamos tendo? Como é que ela Dá um exemplo para a faz? gente falar certo. Isso é bom, Fábio. Esse automóvel, a gente tem menos renda, a gente vai comprar menos dele. Isso. O que a empresa vai fazer para ela acabar com esse problema? Se está Não vai sendo algo produzir, não vai produzir isso aqui, ó. Aí, quando ela parar de produzir esse automóvel aqui, o que vai acontecer com o preço dele? Ele vai cair também proporcionalmente à renda, só que com um fator preponderante que é parar a produção. Vocês já ouviram falar aí, ouviram falar, e eu também estou escutando falar, que a produção das fábricas de automóveis estão paradas? Por que está parado? eu ouvi falar. Isso, por que está parado? Porque não está comprando nem esse básico aqui. Ó. Então, o que a empresa faz? Pessoa jurídica faz? Para de produzir. Enquanto a renda não começar a aumentar, e essa coisa aqui, ó, que é esse automóvel que a gente está no exemplo aqui, começar a ter saída de novo. Então, a estagnação de produção. A produção das empresas também para. Tá ok? Respondi? Uhum. Vamos para frente. Aí, dentro disso, lá, vocês vão ver lá que eu chamo de conceito estrutural da demanda, é essa figura aqui, ó. Olha só. Isso tudo aqui, a gente vai chamar de variáveis que influenciam a demanda. O que influencia a demanda vai ser isso aqui, ó. Ou é a seta descendo, ou é a seta subindo. O que funciona isso? Aqui, ó, eu coloquei esse negocinho aqui, fica fácil de entender. Variáveis que influenciam a demanda. É o preço do bem. Aí vem mostrando sucintamente o que eu preciso que você saiba. O preço e a quantidade da demanda são inversamente relacionados. Por que são inversamente relacionados? Porque quando o preço aumenta, você para de comprar, independente da sua renda. Porque se a sua renda não aumentar, você não vai comprar, nem aumentando o preço e nem diminuindo o preço. Então, uma variável é o preço do bem. Preços de outros bens. Então, a gente vai chamar de bens substitutos e bens complementares. Vocês têm alguma dúvida no conceito de bens complementares? Fala para mim. Fala comigo, gente. Bens complementares é um bem que complementa o outro. Exemplo, gravata e camisa social. É um bem que complementa um outro bem. Ou seja, você tem que usar os dois juntos. Bem complementar é isso. Bem substituto é aqueles que nós vimos lá, é um que substitui o outro. E depois aqui, ó, a gente vem aqui. A outra variável que eu preciso que vocês entendam. Renda do consumidor. Bem normal, bem inferior e bem de consumo saciado. Bem de consumo saciado é aquele que é pior do que o bem inferior. E o bem normal é aquele que a gente está acostumado a comprar, que está intimamente ligado à nossa renda. Quando a renda da gente abaixa, a gente tem a tendência de comprar um bem inferior. E aqui, ó, por último, vem gosto, preferência ou expectativa do consumidor. Aqui está escrito que é expectativa sobre preços futuros ou renda futura, publicidade e marketing. Aí, a gente vai para frente agora ver o comportamento do consumidor. O comportamento do consumidor está intimamente ligado ao que ele ganha. Porque se a gente ganha, a gente tem um tipo de gosto.
está intimamente ligado ao nosso poder de aquisição. E isso aqui tudo, ó, é a demanda de um produto, está ligado a essas 4 coisas aqui, ó. Aí, dentro disso, a gente vem para os conceitos. Lá no livro está lá a lei da demanda e suas variáveis, objetivos de aprendizagem. Então, a gente vem lá definir o que são mercados competitivos, reconhecer a lei da demanda, que a gente reconheceu que a lei da demanda é a lei do que a gente procura, e identificar as variáveis que afetam a demanda por um produto ou por um bem ou serviço. Identificar essas variáveis aqui, ó, quais que são as principais variáveis que afetam isso aqui, ou se é uma variável só, que é a renda. Fala comigo. Fala comigo, gente. O que vai afetar você comprar um produto? Qualidade? Hã? Qualidade? Qualidade. A qualidade vai afetar você comprar aquele produto. Mas antes de você ver a qualidade, o que você precisa ter para comprar o produto? A renda. Renda, isso. Enquanto, eu preciso que vocês fiquem bem definidos na cabeça de vocês em relação a isso aqui. Tudo vai girar na renda. Demanda e oferta vai se basear na renda. Ou seja, para a gente ter alguma coisa, precisa estar definido quanto que a gente ganha para ter aquilo. Porque senão não consegue comprar nem bem ou nem serviço. A gente vai ter que substituir de acordo com o que a gente ganha. Essa coisa do que a gente ganha, eu quero que vocês fiquem bem familiarizados com isso. O mesmo exemplo que o Fábio deu da empresa, a gente tem que dar como consumidor. A gente tem que saber o que a gente ganha para a gente ter em mente o que a gente vai comprar ou o que a gente vai demandar, o que a gente vai consumir. Tá ok? Olha só. Eu defini aqui para vocês mercados competitivos. Então, eu coloquei aqui, o mercado é um ambiente em que uma determinada quantidade de bens ou serviços produzidos por empresários é oferecido por determinado nível de preços em certos períodos de tempo. Os consumidores se deslocam a esse mercado com o intuito de adquirir uma quantidade desses produtos por um nível de preço que consideram adequado, maximizando a sua satisfação. Então, ou seja, a pessoa coloca um produto no mercado sem estudar a renda da outra pessoa. Esse produto vai vender, gente? Fala comigo. Vocês têm que me falar, gente, porque senão eu fico doido aqui. Nós estamos falando de mercado competitivo, bens e serviços relacionados à renda. Como que funciona isso no mercado hoje? Para o mercado se tornar competitivo, agora eu quero a visão empresarial. A empresa, para lançar um produto lá dentro, ele tem que ver o que para a pessoa comprar isso dentro desse mercado? Não é a renda da pessoa? Fala comigo. Ou é o grau de satisfação? É a renda. A satisfação, então, não está intimamente ligado a mercado, não. O que está ligado a mercado competitivo é a renda. É quanto que a gente tem para fazer isso aqui girar. Deu para entender isso? Tanto quanto empresa, tanto quanto consumidor. Tá certo? Aí a gente vem para essa... Aí a gente vem, olha só. Isso aqui não tem lá. Eu coloquei assim, deslocamento da demanda sobre o mercado. O deslocamento das curvas de demanda afeta o funcionamento dos mercados competitivos. Eu coloquei o porquê disso. Por quê? Isso ocorre porque o deslocamento da demanda pelo bem afeta o preço de equilíbrio do mercado, o que impacta no lucro das firmas. Antigamente chamava de firmas. Por que acontece isso aqui no mercado? Porque quanto mais se vender, mais as empresas vão lucrar. Concorda com isso? Ou não? Quanto mais a gente vender, mais lucro a gente vai oferir. Pode falar isso? Fala comigo, gente. Sim. Ótimo. O que vai depender desse aumento ou não do impacto disso em relação ao preço? Fala comigo, gente. Não pode ficar grego, não.
A gente está falando de equilíbrio de mercado e a gente está falando de renda. O que, que vai determinar a procura disso aqui? Não é o preço? Vou voltar aqui. A gente tem mercado competitivo. O que, que vai falar se essa coisa aqui é competitiva ou não? É o preço que está inserido lá dentro, não é? Por exemplo, aí tem quantas padarias aí que vocês vão lá comprar as coisas? Depende da renda e do mercado que ela está inserida. Concorda com isso? Fala comigo, gente. Sim. Ótimo. A demanda, então, ela está ligada ao quê? O que, que vai influenciar a demanda? O principal aspecto é o que, que é? Fala comigo. A renda. A renda. Exatamente. Então, a relação que eu preciso que vocês saibam entre demanda e renda. O que, que vai influenciar a quantidade demandada, ou seja, o que, que a gente vai procurar no mercado, é o que, que a gente tem lá dentro do nosso bolso. É o dinheiro. Deixa eu ver. Os exercícios vocês acharam dificuldade em fazer eles? Pelo que eu vi lá, vocês acertaram eles todos. Coloquei aqui D, A, D, B, A. Tiver dificuldade nesses exercícios aqui? Fala comigo, gente. Você tem eles aí, Paulo? Nesse slide? Não, não pus não, mas eu tenho eles, tenho eles. Se quiser eu mando lá depois. Eu tenho eles. Quer que manda? Eu tenho eles. Tenho. Mas todos esses exercícios aqui, a relação deles é renda e preço. Nunca há satisfação. A satisfação é por último lá. Mas eu te mando eles aqui, eu tenho eles lá. Aquele material do impresso que eu falei para vocês imprimirem, das unidades de aprendizagem, eu tenho eles. Eu mando eles para vocês. E por último aqui, ó, tem essa pergunta. O que determina a demanda? Eu coloquei aqui, ó, é a renda. A minha dúvida é a seguinte, vocês estão entendendo que tudo está se baseando hoje em quanto a gente recebe? Fala comigo, gente. Vocês estão entendendo isso? Que a grande crise do nosso país hoje está na quantidade que a gente recebe, tanto pessoa física, tanto como pessoa jurídica. E isso aqui, ó, vai ser diferencial para daqui para frente. Nós estamos praticamente em setembro. O que vai influenciar hoje a economia do nosso país em relação ao resto do mundo é a renda, intimamente ligado ao que a gente vai procurar. Tá ok? Eu vou falar uma coisa com vocês agora em relação a o que está acontecendo. Deixa eu tirar isso aqui. Isso. Vocês tiveram notícia de algum curso da Faculdade do Futuro aí que setembro vai estar voltando algumas coisas? Ouviram falar alguma coisa em relação a isso? Eu não fiquei sabendo, não, Paulo. Nada? O que é, Paulo? Vocês estão sabendo, aí já teve alguma notícia da Faculdade do Futuro, que a partir de setembro vai voltar? Fala comigo, gente. Vocês não estão falando nada. No caso, é as aulas práticas e o estágio, certo? Que vão Isso. voltar. Vão voltar. O que já está acontecendo? Como que a gente está participando dessa volta aí, muita gente está a favor e muita gente está assim, não é que está contra. Está receioso em voltar às atividades práticas, só as atividades práticas da área de saúde que vão voltar pausadamente, né? A gente fez um estudo aí para ver como é que vão estar recebendo os alunos, como é que vão estar recebendo vocês, mas a grande questão é que as cidades que está em torno aí de vocês, estou falando isso para a economia, ainda não estão querendo oferecer transporte para estar levando os alunos por medo dessa coisa aí, desse contágio. Isso impacta na economia da onde? Olha para vocês verem, uma coisa que parecia, né, que estava se normalizando, não está,
e os municípios vizinhos aí não estão querendo fazer essa participação da retomada gradual das atividades práticas da área de saúde, em todos os lugares aí. Alguma dúvida nisso aí, gente? Hoje? Fala comigo. Fala comigo, gente. Dúvidas? Sem dúvida. Sem dúvidas. Então, por hoje é só. Eu vou colocar esse material lá. Se eu precisar mais de qualquer coisa, eu mando para vocês. Alguma dúvida em relação, então, à demanda? Não. Demanda, procura, renda. Tá ok, gente? Tá joia. Então, beleza. Ok. Boa noite para vocês. Qualquer coisa que precisar, eu estou às ordens aqui. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Tchau. Com Deus aí. Tchau, tchau. Tudo bem. Tchau.